vida todos temos, né? E todos nascemos em algum lugar e eu nasci. Com muita honra eu conto que eu nasci na estação ferroviária de Marcílio Dias. Meu pai era o agente da estação, o agente ferroviário. E os meus nonos já tinham um restaurante ali ao lado. Meu nome é Fátima, eu sou fotógrafa amadora e sou moradora de Marcílio Dias, filha de ferroviário. Meu pai se chamava Leopoldo Neisser e trabalhou muitos anos aqui nesta estação como guarda-chave e também como vigilante. A estação aqui foi inaugurada em 1913. O trem aqui passava de manhã, passava à tarde, com destino a Porto União, vindo de São Francisco do Sul. Essa história aqui do trem foi que fez com que nosso distrito se desenvolvesse. Aqui era conhecido como Colônia São Bernardo. E a princípio a ferrovia era para passar por Canoinhas, mas devido a um desentendimento com as autoridades da rede ferroviária e autoridades da cidade de Canoinhas, eles decidiram desviar de Canoinhas passando por Marcílio Dias. Felizmente aconteceu isso para nós aqui moradores, porque daí aqui aconteceu o progresso do nosso distrito na época, né? Quando começaram a construir a estrada de ferro de Mafra para Porto União, ou seja, São Francisco para Porto União, quando chegou em Mafra, eles contrataram a minha nona Teresa Gobi, o meu nono, que cozinhavam muito bem, para vir cozinhando para os trabalhadores. E quando chegou em Marcílio Dias, eles acharam que aquele horário seria o ponto para o almoço e para o jantar. Então, por isso que ficou lá o restaurante para ser o ponto de almoço do trem de passageiros, para quem vinha do Porto, para Mafra, para São Francisco, para Curitiba, e o almoço, ou de jantar para quem vinha desses lugares para Porto União. Marcílio Dias, então, era um ponto de janta e um ponto de almoço. Quando eu era criança, isso aqui já estava se acabando. O restaurante que hoje a gente está aqui gravando, ele já estava virando ruínas. E eu lembro que era nosso ponto turístico, meu e das minhas colegas, que adorávamos vir aqui passar as tardes ou andar sobre os trilhos de trem. Foi memórias assim que a gente nunca vai esquecer. Ficou gravado na minha cabeça, nas minhas lembranças, e que influenciou muito hoje eu estar aqui no restaurante. O trem foi um importantíssimo meio de transporte aqui para a nossa região. Foi através do trem que foi transportadas muitas mercadorias, foi transportado muita madeira, gado, erva mate. Nós tivemos a firma Vigando Olsen, que foi também muito importante, tanto quanto o trem aqui para nossa vila. Então essa firma utilizava muito o trem como meio de transporte para suas mercadorias, como madeira, tacos, e também recebia madeira de outras regiões. Além também, é claro, dos viajantes que por aqui passavam, ou desciam aqui, ou embarcavam aqui, e muitos pernoitavam aqui em Marcílio. Na época tivemos o Hotel Gobi, já tivemos o hotel ali no Salão Metzger, que também serviu de hotel, tivemos o Hotel Yanti. Então, essa movimentação do trem aqui era muito intensa. Mas aqui era também um ponto de encontro das pessoas, de lazer, principalmente sábado, domingo, onde as pessoas vinham até aqui na estação para passear, para ver a chegada do trem, para namorar, e depois que o trem ia embora, voltavam para suas casas. Inclusive, o salão do Metzger ali, eles tinham domingueira. No horário do trem parava-se as danças, o pessoal vinha aqui na estação, viam a movimentação do trem e depois voltavam a dançar. Que muitos casamentos surgiram desses encontros que as pessoas vinham aqui na estação. Ou às vezes as moças vinham olhar os rapazes que passavam de trem, e ali acabou gerando muitos casamentos. Essas pessoas acabam frequentando o nosso restaurante e relatando pra gente essas histórias muito interessantes, muito legais, e a gente fica fantasiando, né, tudo que eles viveram lá atrás. E eles relatam com aquele brilho no olho, sabe, sonhando com tudo aquilo que aconteceu. Eu acho assim que foi muitas pessoas, muitos relacionamentos que acabaram surgindo com as plataformas do trilho aqui da estação.
Quando a gente vê fotografias antigas da estação de Marcílio Dias, vê escrito Canoinhas. É que lá era a estação de Canoinhas, porque o trem grande, que a gente chamava trem grande, o trem de passageiros, parava lá. Não tinha estação em Canoinhas, da cidade. Até 1930, quando inauguraram o ramal Marcílio Dias Canoinhas, a estação lá mudou de nome. O nome foi criado, veio com sugestão do Rio de Janeiro, para o nome de Marcílio Dias, que foi um marinheiro, herói da Guerra do Paraguai. Ele morre agarrado na bandeira brasileira, não deixando entrar na mão dos inimigos, porque era uma questão de honra preservar a bandeira nacional como é até hoje, né? Então é isso que significa o Marcílio Dias. A bandeira é do Brasil, a bandeira é nossa. Ele agarrou a bandeira e ali ele morreu, né, na guerra. E nós herdamos então esse nome e conhecemos a história do nosso herói Marcílio Dias. Das boas lembranças que eu tenho também da minha infância, posso falar das viagens que eu fiz de trem com a minha família. As viagens que a gente fazia na época que meu pai ainda trabalhava na rede, no caso, como ele era ferroviário, a gente tinha passe livre e podíamos viajar para qualquer parte do Brasil. E então a gente saía de manhã, aqui em média 10h30, ia até Mafra. Lá em Mafra o trem seguia para São Francisco. E a gente trocava de trem, que usava-se o termo baldeação, pegava outro para Curitiba. Chegava à noite em Curitiba, 8 horas, 9 horas, que eu lembre. E eu lembro que nessa época o pessoal costumava fazer farofa de frango, de galinha, para a viagem. E a minha mãe sempre comentava que quando eu chegava aqui próximo da ponte, eu já queria comer farofa de galinha. E fazíamos aquela sujeira no trem, farinha e galinha e farofa, né? Mas era tão divertido. Eu dormia no trem, eu ficava vendo as paisagens. Quando começava a anoitecer, os vagalumes nos campos, depois a gente voltava com aquelas lembranças boas. Então o trem era só alegria, coisas boas aqui para nosso distrito. Essas imagens que eu tenho na lembrança da estação, muito movimentada, passageiros circulando pela plataforma, vários vagões aqui na estação, locomotiva. Eu tenho a memória assim dos maquinistas passando, os funcionários da firma Vigando Ouse circulando por aqui, pulando vagões de trem. A gente sabe que isso aí não volta mais. Foi um tempo triste para nós, foi quando eu vi o último trem de passageiros saindo de Marcílio Dias. Sabe, junto com aquele trem indo embora, muitas lágrimas rolaram, que muita gente que viveu a vida da Estrada de Ferro. Nesse tempo eu já era médica, eu morava em Marcílio Dias com a minha família, mas também o pessoal da estação, os ferroviários, o povo de Marcílio Dias todo foi lá para se despedir do trem chorando. E por que foi o último trem? Porque já ninguém viajava mais de trem. O pessoal preferia os ônibus, a viagem era mais rápida, o trecho era mais curto, e todo mundo se perguntava por que a ferrovia não fez uma linha reta. Então, uma das histórias, por que a ferrovia não fez uma linha reta, no fim eu fiquei sabendo recentemente, né, por que não fez linha reta. Porque tinha direito a 15 quilômetros de cada lado. Esse Farquhar foi encarregado de construir essa ferrovia. E para pagar o trabalho dele, o governo deu um presentinho para ele. 15 quilômetros de cada lado da ferrovia. Era tudo dele, com tudo que tivesse dentro. Havia embuias centenárias, milenárias, embuias que 3 homens abraçavam. O que aquilo deu de madeira, de lei, né, para ser cerrado na serraria de 3 barras. E nesses 15 quilômetros de cada lado viviam pessoas também, né? Não era só mato, né? Quando essa ferrovia entrou, tomando posse dos 15 quilômetros de cada lado, tiraram essas pessoas a força das armas e da degola, de dentro de suas casas. Quanto
mais longo, maior o desgaste. No começo era lenha, que eles encontravam na beira da estrada para queimar nas locomotivas a vapor. A madeira acabando, também pouca coisa se transportava nos trens. O grande mesmo era a madeira. Acabaram tirando toda a embuia, tirando os pinheirais e sobrando o quê? Sobrando mato. E assim acabaram-se as serrarias e acabaram-se os trens. Então, em 2018, aí, tinha uma ideia de criar um carrinho para andar na linha, aí estava tudo abandonado já. E com o passar do tempo, aí, a gente sempre estava andando ao redor aí da ferrovia e viu que estava desativada, né? E resolvemos de criar alguma coisa que andasse e deu certo. No começo ali a gente se bateu bastante, porque não tinha uns material adequado para isso. Fomos indo e criamos aí um mini auto de linha, eu digo, improvisado aí. E hoje estamos com o projeto de mais uma mini locomotiva ali. Queremos ver se conseguimos fazer rodar também, né? E é um hobby que a gente acabou aí gostando de fazer e foi indo que de 2018 a 2025 a gente está brincando em cima da linha aí. Um sonho antigo, não só meu, mas dos moradores aqui da nossa vila, era a restauração da estação. Ficou durante muitos anos abandonado. Inclusive o restaurante, eu achava até que era impossível restaurar do jeito que ele estava. Mas felizmente aconteceu. Novembro de 2019, que teve início toda essa obra que se estendeu até 2021. A princípio era para ser 2 anos, mas devido à pandemia teve alguns problemas para resolver e tal. Então acabou sendo inaugurada em 12 de setembro de 2021. Olhar para tudo isso aqui hoje e saber como está é uma grande emoção. Porque se a gente voltar lá no passado, lembrar a situação que estava o restaurante totalmente em ruínas. As fotos que a gente pesquisa hoje em dia, você vê que nem imagina que eles conseguiram reaproveitar alguma coisa daquilo. Depois que a gente veio e ficou responsável pelo restaurante, a gente consegue perceber a perfeição que ficou essa restauração. Olhando as janelas, olhando o piso, a porta de entrada, as maçanetas da porta e principalmente aquele balcão bem na frente do restaurante, que muitas pessoas relatavam na época que era por ali que eram servidos todos os pastéis, que era um sucesso na época, né? E como ele ficou à perfeição, como ele ficou muito parecido com o que já tinha antes. Essa estação aqui agora é um ponto turístico, eu acredito que seja o maior ponto turístico de Canoinhas e que precisa ser muito valorizado. É aqui o local que foi o marco praticamente do início da nossa história. O meu pai é minha referência de vida, né? E eu ouvi ele relatando as histórias de Marcílio Dias, assim, o amor que ele tem pelo bairro onde ele mora. E ele sempre fala que a gente é abençoado de morar em Marcílio Dias, porque é poucos bairros que tem isso que nós temos aqui, que é a estação de Marcílio Dias. E por viver todas as histórias, pessoas que moram aqui em Marcílio, que trabalharam na estação, e é o sonho deles ver isso se desenvolvendo e relatando tudo que eles viveram aqui. Então, assim, é algo que fica na nossa memória e que a gente nunca vai esquecer. Enquanto outras cidades tiveram as estações demolidas, até mesmo roubadas, né, furtadas, e nós temos agora esse patrimônio aqui. Eu tive a feliz oportunidade de acompanhar a restauração dessas 3 edificações aqui, né, que aconteceram. Que foi o restaurante, a estação e o antigo armazém. E cada vez que eu chegava aqui era uma surpresa para mim, era também um momento de felicidade. Às vezes eu sinto saudade desse tempo, porque eu fiz todo esse trabalho voluntário, com muito prazer, com muita realização, porque era o meu sonho, ver essa estação de novo, mesmo que a gente não tenha trem, embora tenhamos essa esperança ainda que possamos um dia o trem circular por aqui.
mesmo que seja o trem de turismo, né? Há uns anos atrás a gente percorria sempre o trajeto aqui de Três Barras até Canoinhas, Marcílio Dias, né? Um trajeto bem legal, até uns 2020, por aí, ele estava em condições de tráfego para o nosso veículo. E era um trajeto que a gente levava em torno de 1 hora, mais ou menos, cerca de quase 12 quilômetros ali, que tinha várias paisagens legais ali. E hoje a gente não consegue mais porque o pessoal acabou furtando partes da ferrovia e material. O sonho é que voltasse aí, né? Tivesse um projeto tipo um turismo aí para movimentar a cidade, né? Que nem o Marcílio lá, restauraram a estação lá, ficou um negócio tão legal lá, tem várias histórias ali. Seria muito legal, né, cara? Tivesse aí as duas cidades se unissem e criassem um projeto aí para criar um turismo em cima disso daí, né, cara? Para manter pelo menos um pedaço do que sobrou aí da história aí. E eu tenho muita esperança ainda, que muitas coisas ainda vão acontecer. Muito mais pessoas vão olhar por esse espaço e muitos acontecimentos diferentes vão ter aqui. Porque é um lugar que não pode se acabar. Meu coração enche de alegria o dia que a gente sabe que vai receber o público aqui no restaurante. Então, quando eu saio de casa, chego no restaurante, abro as portas do restaurante, subo a acender as luzes aqui na parte de cima, é uma emoção que não cabe no meu peito. A gente viveu em função do trem. Nasci na estação, não me lembro disso, mas me lembro que desde criança o trem, o cheiro do trem, o cheiro daquela fumaça do trem, o ruído da locomotiva, o apito da locomotiva, aquilo está impregnado na gente até hoje, em mim.